Sejam todos bem-vindos ao canal Histórias da Espiritualidade. Dando continuidade à história, ninguém desvia o destino. O cocheiro estava atento ao patrão. Qualquer movimento suspeito, ele o agarraria. Não permitiria que ele se jogasse do desfiladeiro em busca da esposa. Um salto dali seria o mesmo que um salto para a morte. A pessoa seria tragada pelas ondas ou esmagada contra as pedras por elas. Enquanto Carola procurava consolar o patrão, o cocheiro olhou para o mar em busca de algum sinal da patroa. Não viu nada além das fortes ondas estourando contra as rochas deitadas ao pé do desfiladeiro. Meu senhor, disse Vanville, vamos até a praia. O corpo de Dona Heloíse será levado pela correnteza. Lá teremos mais chances de ajudá-la, caso ela ainda esteja viva. Você tem razão, concordou Álvaro, lacrimoso. É só o que nos resta. O criado ajudou o patrão a se levantar e seguiu com ele para a praia que ia dar na extremidade leste do desfiladeiro. Carola seguia os dois homens, calada, apertando os lábios e as mãos num tique nervoso. Por quê? Por que Heloíse foi fazer uma coisa dessas? Era a pergunta que não queria calar dentro do coração de Álvaro de Luca. Não perca a esperança, meu senhor, dizia Carola, na tentativa de confortar aquele homem tão jovem e desesperado. 5 minutos depois, os três chegaram à praia. Os olhos de Álvaro estavam tão embaçados pelo desespero que levou alguns segundos para que ele pudesse enxergar o mar com nitidez. Para onde quer que ele olhasse, não via sinal algum de Heloíse. Ela se foi, lastimou em meio às lágrimas. Vanville tirou os sapatos e entrou no mar para poder ver melhor a distância. Faça alguma coisa, pelo amor de Deus, suplicou Álvaro. Era o pedido de um marido desesperado, lutando para salvar a pessoa que mais amava na vida. Não há o que fazer, meu senhor. O mar está revolto. Entrar nele seria a morte certa. Isso não pode estar acontecendo, por Deus, não pode. Explodiu Álvaro, rompendo-se mais uma vez num pranto agonizante. Calma, meu senhor, suplicou Carola amargurada. A pobre mulher jamais havia visto tanta tristeza nos olhos de alguém como via agora nos olhos do patrão. Vanville saiu de dentro da água e foi até eles. Meu senhor, eu sinto muito. Por enquanto não há sinal algum de sua esposa. Não adianta, Heloíse está morta. Os dois empregados se olharam, tomados de pena. Volte para casa, meu senhor. Sirva-se de um pouco de chá para acalmar-lhe os nervos, sugeriu Carola. Carola tem razão, meu senhor, ajudou o cocheiro. Fará muito bem o senhor servir-se de uma xícara de um bom chá. Venha, meu senhor, pediu a criada, pegando com delicadeza no braço do patrão. Álvaro não se moveu, apenas disse: tudo o que eu sonhei viver, todos os sonhos que eu tanto planejei viver ao lado de Heloíse, morreram com ela hoje no mar. Maldito dia em que eu decidi me mudar para essa casa. Venha, meu senhor, por favor, insistiu Carola com a voz materna. Álvaro voltou seus olhos lagrimejantes para ela e assentiu. Nem bem se moveram, Vanville disse: ficarei aqui, meu senhor. O corpo de Dona Heloíse pode ser trazido para cá pela correnteza a qualquer momento, e será melhor que alguém esteja aqui para tirá-lo de dentro do mar, quando isso acontecer. Álvaro concordou com um aceno de cabeça. Carola, acrescentou Vanville, peça a Lucrécio que venha até aqui juntar-se a mim e que traga consigo uma corda bem longa. Podemos precisar de uma para entrar no mar.
Peça também para alguém ir chamar um médico. Se Dona Heloísa ainda estiver viva, ela pode precisar de um. Sem mais delongas, Carola partiu na companhia do patrão. O senhor precisa ser forte, meu senhor, disse a mulher minutos depois. Só nos resta procurar forças dentro de nós para superar uma tragédia como essa. Eu sei, respondeu Álvaro com a voz partida. Assim que ambos entraram na casa, Álvaro dirigiu-se para a sala de estar e deixou seu corpo cair no sofá que havia por lá. Carola correu para a cozinha e, enquanto explicava o que havia acontecido para os demais empregados da casa, preparou o chá. Tome, meu senhor, disse ela, ao se ver novamente em frente ao patrão, trazendo consigo agora uma bandeja de prata e sobre ela uma xícara bonita de porcelana cheia de chá. Álvaro pegou a xícara com um líquido fumegante com suas mãos trêmulas e umedeceu a boca. Beba mais, meu senhor, vai lhe fazer muito bem. Ele tentou, mas não conseguiu. Repôs a xícara sobre a bandeja e voltou a chorar. A camareira que acompanhara Carola chorou com ele. Carola também se derramou em lágrimas. A tristeza pairava agora no ambiente de forma cruel. As horas foram passando e nem um sinal de Heloísa no mar. Todos tinham de encarar a verdade, por mais dolorosa que ela fosse. Heloísa Césare de Luca estava morta. Morrera afogada ou prensada contra as rochas aos pés do desfiladeiro. Nesse interim, o médico chegou à casa acompanhado do delegado da cidade. Examinou Álvaro enquanto o delegado foi posto a par da tragédia. Álvaro estava no profundo estado de choque. O médico tentou fazê-lo falar, perguntando: Senhor de Luca, estou aqui para ajudá-lo. No entanto, Álvaro permaneceu mudo, olhos vidrados, petrificados. O máximo que fez foi mergulhar os seus olhos nos olhos do médico, deixando que eles falassem por si. Após examinar o local de onde Heloísa de Luca havia se jogado no mar e colher dados dos empregados que testemunharam o acontecido, o delegado foi ter uma palavra com o marido da suicida. Assim que se sentou em frente a Álvaro, abriu um sorriso e disse com a voz de contente: Senhor de Luca, é um prazer estar aqui na sua casa. Nessa belíssima casa, por sinal. Como tem passado? A pergunta despertou Álvaro daquele estado letárgico. Ele voltou-se para o homem com seus olhos vermelhos e lacrimejantes e disse num tom voraz: A minha esposa acaba de ser engolida pelo mar e o senhor me pergunta como eu estou passando? Estava apenas querendo ser gentil com o senhor, desculpe-me. O senhor é que deve me desculpar. As minhas palavras foram tanto quanto indelicadas. A dor retomou lugar na face de Álvaro, retorcendo totalmente o seu rosto. O que houve exatamente aqui, senhor de Luca? Foi a pergunta seguinte do delegado. Uma tragédia, respondeu Álvaro. Uma grande tragédia. A seguir, ele contou detalhadamente o que havia se passado naquela tarde fatídica. Tanto o delegado quanto o médico ouviram tudo com grande atenção e interesse. Quando Álvaro pareceu não ter mais nada a dizer, o delegado perguntou em tom profissional: Se me permitir perguntar, meu senhor, por que sua esposa fez uma coisa dessas? Porque ela estava possuída, meu senhor. Possuída por um pesadelo pavoroso há meses, um pesadelo que estava levando à loucura. Levou-a de fato. Os dois homens se entreolharam discretamente. Aquele dia triste e melancólico, marcado para sempre na memória de todos pela tragédia hedionda, terminou com Lucrécio na praia, aguardando que o corpo de Heloísa fosse levado para lá pela correnteza do mar.
Vanville retornou à praia e pediu ao colega de trabalho que fosse para casa com ele. De nada adiantaria ele continuar ali à noite. Tornava-se impossível enxergar alguma coisa no mar, ainda mais uma noite sem luar. Eles retomariam seu posto no dia seguinte, logo pela manhã. Assim, os dois criados deixaram o local. Ao criado foi servido uma sopa quente, para sentar o estômago e os nervos. Aquela noite transcorreu de forma penosa para Álvaro, como se ele estivesse atravessando o inferno. Por volta das 9 horas do dia seguinte, Enzo Fávero chegou à casa dos De Luca. Diga a seu patrão que Enzo Fávero está aqui, disse o moço assim que encontrou a camareira. O rosto da moça se contraiu de forma abominável. O que houve? Perguntou Enzo, estranhando a reação da criada. Ainda que a voz se prendesse em sua garganta, a moça conseguiu responder. Houve um acidente. Acidente? Sim, com Dona Heloíse. Ela caiu do desfiladeiro. Caiu? Sim. Como? Converse com o patrão a respeito. E ela está bem? A mulher levou a mão à boca para conter o choro. Diga, mulher, sua patroa está bem? Onde ela está? Dona Heloíse está morta. Morta? A palavra atravessou os lábios do moço em meio a um grito de horror. Sem perder mais tempo, Enzo atravessou a porta da casa e correu desesperadamente em busca de Álvaro. O patrão está no quarto dele, meu senhor, informou a criada, lacrimosa. Enzo dirigiu-se para lá, subindo a escada, pisando de 2 em 2 degraus. Bateu à porta e entrou antes de receber permissão. Álvaro, disse ele assim que viu o amigo deitado na cama, retrato da própria infelicidade. Nenhuma palavra conseguiu atravessar os lábios do dono da casa. A amargura não permitia, nem o pranto. Enzo ajoelhou-se rente à cama. O que houve? Perguntou ele aflito. Seus olhos agora estavam vermelhos de desespero e dor. O que houve, meu amigo? Tornou ele trêmulo. Heloíse e Enzo. Heloíse está morta. Como isso pôde ter acontecido com ela? O desfiladeiro, Enzo, o desfiladeiro. Como ela pode ter caído de lá, Álvaro? Como? Ela não caiu, Enzo. Ela se jogou de lá. Jogou-se? Mas por quê? Álvaro não conseguiu emitir uma resposta labial. No entanto, seus olhos responderam por ele. Alguém já entrou no mar para procurar por ela? De que adiantaria, Enzo? Como assim? De que adiantaria? Ela pode estar lá, viva, boiando sobre as águas? O mar está revolto, Enzo. Se alguém entrar nele, corre o risco de ficar dentro dele para sempre. Além do mais, Heloíse está morta. Como pôde saber, Álvaro? Eu sei, eu sinto. Ninguém sobreviveria a uma queda daquelas. Tampouco sobreviveria dentro de um mar revolto como a de ontem. Ainda mais uma mulher frágil e delicada como Heloíse, que não sabia nadar. Enzo levantou-se, cravou as mãos nos cabelos e começou a andar pelo quarto. Isso não pode ser verdade, desabafou. Heloíse, morta, tão jovem. Ele parou repentinamente, sacudido por um calafrio, e em seguida rompeu num pranto agonizante. Meu Deus, que tragédia! Desabafou entre lágrimas. O moço franziu os lábios diante da dor repentina e aguda que ecoou por seu interior naquele momento. E o corpo? Algum sinal do corpo? Não. Pelo que eu sei, até agora não. Enzo mergulhou mais uma vez a mão nos seus cabelos, num gesto desesperado, enquanto voltava a andar pelo quarto de um lado para o outro. O silêncio caiu sobre os dois de forma torrencial. Aquilo parecia um pesadelo do qual se quer acordar e não se pode. Um pesadelo como aquele que atormenta Heloíse. Estou arrependido,
confessou Enzo minutos depois. Arrependido? Espantou-se Álvaro, prestando melhor atenção no amigo agora. Sim, de ter sugerido a vocês que se mudassem para cá. Afinal, vocês só se mudaram para esse lugar porque eu sugeri e insisti muito. Antes não tivesse aceitado a minha sugestão. Você só quis ajudar, meu caro Enzo. E eu concordei com você porque também acreditei na mudança para cá. Poderia ajudar a Heloísa a se livrar daqueles pesadelos que a atormentavam tanto. Hoje, no entanto, somos nós que estamos tendo esse pesadelo. A única diferença é que o nosso pesadelo é real e veio para ficar. Houve uma breve pausa, até que Álvaro dissesse: aquela mulher estava certa. Mulher? Que mulher? Aquela senhora que eu encontrei por acaso na Vila del Plata, na calçada em frente à loja de secos e molhados, onde eu e você havíamos ido fazer compras, lembra? Sim, eu lembro. O que foi que ela lhe disse? Disse algo mais ou menos assim: de nada vai adiantar a mudança de casa que o senhor pretende fazer nos próximos dias, cavalheiro. Ninguém desvia o destino, ninguém. Ninguém desvia o destino? Murmurou Enzo pensativo. Sim, Enzo, foi o que ela me disse. Ninguém desvia o destino. Será mesmo? Álvaro não soube responder. Enzo Fávero parou em frente à janela do quarto, de onde podia ter uma bela vista do mar, e conteve-se para não chorar novamente de tristeza e de raiva. Tristeza por ter perdido a mulher amada, raiva por jamais ter declarado o seu amor a ela. Sua mãe estava certa quando lhe dizia: não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Ele deveria tê-la ouvido. Agora era tarde demais. Assim que Álvaro se sentiu mais disposto para deixar a cama e o quarto, ele foi agradecer a Vanville pelo que ele havia feito por ele naquele momento tão trágico e delicado de sua vida. Sou muito grato pelo que fez por mim, meu caro, muito grato mesmo. Pelo seu esforço em encontrar a minha mulher no mar e por ter me impedido de saltar do penhasco em busca dela, o que só serviria para complicar as coisas. Eu teria morrido assim como ela. Eu fiz apenas a minha obrigação, meu senhor, a obrigação que todos nós temos diante do próximo. Naquela mesma tarde, o delegado regressou à casa para interrogar o morador e os seus empregados a respeito da tragédia. Há quem diga que a sua esposa estivesse num estado de nervos desolador, disse o homem da lei para Álvaro. A resposta de Álvaro foi precisa. De fato, a minha esposa não andava nada bem. Ela tinha crises de depressão e mudava de disposição muito rapidamente. Sua esposa alguma vez chegou a falar em acabar com a própria vida? Sim, certa vez. No entanto, jamais pensei que ela chegasse às vias de fato. Ela não me parecia uma mulher do tipo que se suicidaria. Não, Heloísa. Ela amava a vida. Apesar das contrariedades que a vida traz para o ser humano, ela sempre dizia que, ainda assim, valia a pena viver e que a vida era um presente de Deus, o presente mais precioso. Tolo aquele que atentasse contra a sua própria vida, pois estaria menosprezando o que Deus lhe deu de bom, como também ofendendo-o e machucando-o. Além, é lógico, de perder a chance de ser feliz ao lado de quem se ama. Por isso, eu estou surpreso e chocado diante do que ela fez. Mal acredito que tudo isso tenha realmente acontecido. Para mim, tudo não passou de um delírio, um truque mágico. Quem nos dera que fosse apenas um truque mágico. A seguir, o delegado conversou com Carola, a cozinheira da casa. Queria uma opinião sincera da senhora a respeito do estado emocional em que se encontrava sua patroa, pouco antes da tragédia. Eu não tinha oportunidade de conversar com a patroa. Só a vi quando a avistei pela janela da sala de estar, caminhando pelo gramado, indo em direção ao desfiladeiro.
Quando foi a última vez que a senhora a viu antes disso? Na noite do dia anterior, e ela me parecia menos melancólica que o habitual, o que me alegrou muito. Eu gostava muito de Dona Heloísa e pedi a Deus para que ela se recuperasse daquela estranha depressão que lhe amputava a alegria de viver. Compreendo. A seguir, o delegado conversou com a camareira. A moça estava visivelmente transtornada, mas deu seu parecer com maior clareza. A patroa vivia triste e melancólica. No dia anterior, no entanto, estava agitada como eu nunca a vira antes, como se estivesse ansiosa para dar fim a algo, entende? A resposta da criada soou alto demais, como se estivesse conversando com um surdo, o que fez o delegado se perguntar: teria a jovem achado que ele era surdo por causa da sua idade? A pergunta ficou sem resposta. A lavadeira foi chamada a seguir, mas tinha pouco a contar. Lucrécio, o criado que exercia o papel do faz-tudo na propriedade, foi o próximo a conversar com o delegado. Ele permanecera na praia até às 10 horas da noite, aguardando algum sinal do corpo da patroa. A última pessoa com quem o delegado conversou foi Vanville, o cocheiro. Seu testemunho foi dado com muita ênfase e causou uma considerável impressão no delegado. Ele contou em detalhes tudo o que presenciou, pouco antes da patroa se jogar no desfiladeiro. Na noite antes da tragédia, Dona Heloísa pareceu-me normal como sempre, opinou o moço. Talvez um pouco agitada, sim, ligeiramente agitada. Só isso que havia de diferente nela. O senhor alguma vez ouviu a sua patroa falar de suicídio? Não, senhor. Nunca ouvi madame mencionar suicídio. Para mim, Dona Heloísa jamais sequer pensaria em suicídio, pois sempre me pareceu uma mulher que amava a vida. O delegado quedou pensativo. Enquanto isso, pescadores, acompanhados de policiais, continuavam vasculhando o mar que cercava o desfiladeiro em busca do corpo de Heloísa. Quando o delegado desceu novamente até a praia para saber como andava a busca, ele encontrou Abel nas imediações. Os dois se cumprimentaram com polidez e o delegado aproveitou para lhe fazer algumas perguntas a respeito da tragédia. Eu não estava por aqui quando essa triste tragédia aconteceu, explicou o pescador. Perguntei porque eu sei que é aqui o seu lugar preferido de pescar, não é? De fato, mas eu estava no meu dia de folga. Compreendo. É uma pena que não estivesse por aqui, meu caro. Do contrário, poderia ter muito bem visto a moça cair no mar e, quem sabe, tê-la salvado. Teria sido impossível, meu senhor. Segundo soube, o mar estava revolto. Quem ousasse entrar nele correria o sério risco de sair morto, a não ser que fosse um exímio nadador, e nadar nunca foi o meu forte. O delegado ponderou por alguns instantes, então perguntou: Você a conhecia? Abel adiantou-se na resposta. Dona Heloísa? Sim, eu tive a oportunidade de conhecê-la. Uma mulher maravilhosa, uma perda lastimável. Foi no 5º dia depois da tragédia que Almerique chegou à casa do cunhado. Após saber detalhadamente o que havia acontecido, Almerique, entre lágrimas, desabafou. Eu sempre fiz de tudo para proteger a minha irmã, para ampará-la, e, no entanto, meu amparo foi em vão. Eu também jurei diante de Deus e de você, lembra? Proteger Heloísa de todo o mal que pudesse atormentar a sua vida, e não consegui, Almerique. Simplesmente não consegui. Desculpe por ter falhado. Almerique olhou para o cunhado, tomado de pena. Álvaro fez um novo desabafo. Eu amava Heloísa, Almerique. Amava mais do que tudo, e você sabe muito bem disso. Isso ninguém pode negar, Álvaro. Qualquer um que conheceu vocês dois pôde ficar a par dessa verdade. O silêncio tomou conta do recinto e pesou tanto quanto a tristeza e o pranto que dominava o lugar. Algum sinal do corpo? Perguntou Almerique algum tempo depois. Até o momento não.
Você não acha que... Fale. Que ela pode ter sobrevivido à queda? Impossível, Merique. Por que impossível? Se ela tivesse sobrevivido, já teria sido encontrada, já teríamos tido notícias dela. Não, se ela perdeu a memória. Pode ser, não pode? A queda pode tê-la deixado perturbada mais do que ela já estava? Não havia pensado nisso. A correnteza do mar pode tê-la arrastado para uma outra praia nas imediações e alguém de lá pode tê-la encontrado e, se isso tivesse realmente acontecido, esse alguém já teria nos dito. Todos nas imediações estão a par da tragédia. Se alguém encontrasse uma mulher ensopada, caída numa das praias, saberia imediatamente que se tratava de Heloíse. Há sempre alguém por fora das notícias, Álvaro. Ainda assim, esse alguém comentaria com alguém, e esse alguém com outro alguém, e esse tipo de notícia corre de boca em boca, e assim, logo saberíamos que uma mulher foi encontrada por aí. Você tem razão. É que eu não queria perder a esperança de encontrá-la viva, Álvaro. Eu não queria mesmo. Eu sei. Será que um dia o corpo dela vai aparecer? Espero que sim. Eu também. Não acho justo que ela se perca no mar. Eu quero ter um lugar só para ela no cemitério, para que eu possa visitá-la, levar-lhe flores. Eu tenho certeza de que papai, mamãe, os meus irmãos desejam o mesmo. Pobres coitados devem estar arrasados com a notícia. Não é para menos. Fez-se um breve silêncio até que Álvaro comentasse. A vida é realmente imprevisível. Um dia estamos bem, certos de que tudo está a nosso favor, e no outro, nada é mais o que pensamos ser. Só peço a Deus que possamos encontrar o corpo de Heloíse. Que Deus nos conceda essa graça. No dia seguinte, logo pela manhã, o Merique partiu. Assim que a carruagem se foi, Álvaro, olhos presos no céu, comentou com além. Ah, Heloíse, como você faz falta, meu amor, muita falta. Enquanto isso, dentro da carruagem, Almerique Cesane olhava a paisagem do lugar pela janela do veículo. Quando o carro fez a curva para tomar o caminho que levava para a saída da propriedade, Almerique avistou a ala leste da casa que abrigara a irmã durante os seus últimos meses de vida. O moço aproximou o rosto da janela para poder enxergar melhor. Teve então a impressão de ver alguém parado rente a uma das janelas do andar superior da casa. Alguém que lembrava muito a irmã querida. Almerique arrepiou-se diante do que viu. Ele imediatamente esfregou os olhos antes de focá-los novamente naquela direção. E, para o seu espanto, ele ainda continuava vendo uma mulher parada rente à janela, uma mulher muito parecida com Heloíse. Um novo arrepio. Deveria ser, certamente, uma ilusão de ótica ou uma das criadas tomando alguns segundos para descansar enquanto limpava o quarto, concluiu ele. No entanto, aquilo o deixou extremamente ressabiado, a ponto de quase pedir ao cocheiro que desse meia volta e retornasse à casa, para ele poder subir até aquele aposento e ver com os próprios olhos quem se encontrava lá. Heloísa está morta, lembrou Almerique a si mesmo. Morta, entende? Ainda assim, era difícil aceitar o fato. Era mais que isso, era doloroso ter que encarar a tal realidade, uma realidade que ele não sabia se um dia seria capaz de superar. O veículo seguia agora pelo caminho que ia dar no desfiladeiro, de onde Heloíse havia se jogado, quando Almerique subitamente sentiu vontade de visitar o local. Fez sinal para que o condutor da carruagem parasse o veículo. Almerique abriu ele mesmo a porta da carruagem e desceu. O cocheiro olhou para ele e perguntou: Algum problema, meu senhor? Não, nada. Espere-me aqui. Eu vou ali e já volto. Não vou me demorar. Fique à vontade, meu senhor. Antes de partir, Almerique se certificou. Por esse caminho deve-se chegar à encosta do desfiladeiro, não? Provavelmente, meu senhor.
Nem bem Almerique se moveu, o cocheiro falou: Meu senhor? Sim? Tem certeza de que quer ir realmente lá? O lugar pode deixá-lo deprimido. Preciso ir, meu bom homem, não me demoro. Almerique seguiu pelo caminho cabisbaixo, olhando atentamente para o gramado por onde os seus pés pisavam. A ponta do desfiladeiro se aproximava, e com a sua aproximação uma forte sensação de angústia se apoderava dele. Era como se o ar fosse ficando pesado, cada vez mais pesado sobre o local, uma sensação muito esquisita. A vista dali era realmente linda, o que fazia qualquer um se perguntar como um lugar como aquele, que oferecia uma vista tão bela, podia levar uma pessoa à morte de forma tão trágica. Almerique chegou finalmente à ponta do desfiladeiro, e nos minutos que ficou ali, fez uma prece. Quando caminhava de volta para o lugar onde havia deixado a carruagem esperando por ele, avistou algo no meio do gramado brilhando devido aos raios do sol. Ele caminhou até o local e se agachou de cócoras para examinar o que era. Tratava-se de um brinco, e ele o recolheu imediatamente. Era um dos brincos de sua irmã, um dos muitos que ela usava. Ela deveria tê-lo perdido naquele dia fatídico, enquanto corria desesperada em direção ao lugar que findou com a sua vida. Ouviu-se então o estalar de um galho seco. Almerique voltou-se imediatamente e encontrou Abel olhando para ele. Olá, disse o pescador. Olá, respondeu Almerique. Abel desviou o olhar para a mão do rapaz. Ao perceber, Almerique tratou logo de explicar. Achei, por acaso, esse brinco caído no gramado. Creio que era da minha irmã. Ela... Você é irmão de Heloíse? Sim. Você a conheceu? Sim. O diálogo morreu por instantes. Foi Abel quem voltou a falar. Eu gostava muito de Dona Heloíse. Ela sempre me foi muito gentil e solícita. Uma mulher admirável. Graças a ela, eu ainda continuo vivo. A seguir, Abel contou a Almerique o que se passou com ele na gruta e como Heloíse chegou até ele e o tirou de lá a tempo, antes que a maré inundasse o lugar. Como o senhor pôde perceber, arrematou Abel, ao término da narrativa, o pesadelo que a sua irmã teve comigo foi, na verdade, uma premonição. Sua irmã, a meu ver, tinha o dom da premonição. Havia um certo orgulho na voz de Abel Godfarb. Agora, tudo pode não ter passado de uma coincidência, opinou Almerique, olhando seriamente para o pescador. É muita coincidência, não acha? É, eu não nego, no entanto... Abel interrompeu o que Almerique dizia, perguntando-lhe. Sua irmã nunca lhe disse, não é? Por que os pesadelos que a perseguiam por quase um ano a atormentavam tanto, não é? A expressão do rosto de Almerique respondeu que não. Sendo assim, Abel explicou. Ela ouvia, meu senhor, o marido dela levando-a à morte. Almerique pareceu refletir por alguns instantes antes de opinar. Heloíse não andava bem, nada bem. Andava sim, retorquiu Abel seriamente. Ela andava muito bem, por sinal, mais lúcida do que qualquer um de nós juntos. Tão lúcida a ponto de ter a certeza de que o pesadelo que a perseguia durante a noite, o mesmo estando acordada, acabaria tornando-se realidade cedo ou tarde. Foi isso que a matou, cavalheiro, a certeza de que o pesadelo, cedo ou tarde, tornar-se-ia realidade. Eu preciso ir, disse Almerique, pondo-se a andar. Adeus. Despediu-se Abel com uma certa pena do moço. Adeus, respondeu Almerique, acelerando o passo. Abel permaneceu parado ali, pensativo. A menos de 3 metros de distância dele, o brinco de Heloíse continuava caído por entre o gramado, brilhando com os raios do sol da manhã. 8 meses depois. Passaram-se os dias logo viraram semanas, as semanas meses, e nesse período não se teve nenhum sinal do corpo de Heloíse, para desespero da família e de Enzo Fávero.
Foi no 8º mês após a tragédia que chegou a notícia de que o corpo de uma mulher afogada havia sido encontrado numa praia de uma cidade a poucas milhas dali. É ela, disse Enzo, que fora dar notícia ao Álvaro. Você acha? Perguntou Álvaro um tanto incerto. Pode ser ela, redefiniu Enzo. Depois de tanto tempo? Sim, segundo o médico que examinou o cadáver, faz pelo menos 8 ou 9 meses que essa mulher morreu afogada. Álvaro deixou seu corpo cair na poltrona, escondeu o rosto por entre as mãos e se pôs a chorar. Eu não vou ter coragem de ir lá para identificá-la, Enzo. Desabafou ele entre lágrimas. Eu já esperava por isso, meu amigo. Não se preocupe, eu irei por você. Faria isso por mim? É lógico que sim, Álvaro. Farei isso por você e também por Heloíse. Será que você será realmente capaz de saber se o corpo é de Heloíse? Afinal, você a conhecia tão pouco. O comentário pegou Enzo Fávero desprevenido. Ele não podia dizer para o amigo que conhecia Heloíse muito bem, por haver passado muitos minutos observando discretamente o seu corpo, com todos os seus contornos, o seu jeito de ser, seus gestos, o que permitiria reconhecê-la ainda que em estado de decomposição. Por isso, a sua mente trabalhou rápido em busca de uma resposta. Conhecia pouco, de fato, mas o suficiente, acredite-me, para identificar o seu corpo, respondeu ele com uma certa insegurança na voz. Almerique precisa saber a respeito do corpo dessa mulher. Talvez ele possa vir aqui ajudá-lo no reconhecimento. Seria ótimo, concordou Enzo. Se me permitir, mandarei o cocheiro buscá-lo em sua cidade agora mesmo. Faça isso, meu bom Enzo, por favor. Assim que Enzo deixou a sala, Álvaro caminhou até a janela e olhou na direção do mar. Será que é mesmo você, Louise? Perguntou-se, depois de tantos meses. Lágrimas e mais lágrimas riscava sua face agora. Enzo foi o primeiro a ver o cadáver da mulher encontrada na praia vizinha. Foi preciso ser carregado para fora do necrotério pelos funcionários do lugar. Não só porque parecia que iria desmaiar a qualquer minuto, como também romper-se em vômitos, o que de fato aconteceu assim que se viu ao ar livre. E então, meu senhor? Perguntou o delegado. É ela, respondeu ele trêmulo, com os lábios roxos, após expelir golfadas e mais golfadas de vômito. É ela mesma, Heloíse de Luca, infelizmente. O senhor tem certeza? Absoluta. O irmão, que deve chegar em poucos dias, confirmará o que eu digo. Dito e feito, assim que Almerique viu o cadáver, confirmou o que Enzo havia dito. O corpo era realmente de Heloíse. A notícia foi recebida por Álvaro sem tanto impacto dessa vez. Era como se ele já esperasse por ela. Temos de fazer um funeral à altura de Heloíse, disse ele lacrimoso. Almerique e Enzo assentiram com a cabeça. Álvaro voltou-se para o cunhado e perguntou: Onde devemos enterrar o corpo, Almerique? Almerique refletiu por alguns instantes e por fim disse: Meus pais, creio eu, gostaria que ele fosse enterrado no jazido da família. Está bem, assim será feito. Uma semana depois, como haviam decidido, o corpo de Heloíse de Luca foi enterrado no jazido da família César. No funeral estavam presentes toda a família, os amigos, as amigas queridas de Heloíse. Foi um dia muito triste para todos, triste como poucos. Quando tudo teve fim, Almerique chegou perto do cunhado e perguntou: E agora, Álvaro, o que pretende fazer da sua vida? O que me resta fazer, Almerique? Você precisa se reerguer, meu cunhado. Para quê? Para a vida. Álvaro calou-se diante da resposta do cunhado. Almerique não se deu por vencida, adquiriu um tom mais entusiasmado e disse: Se eu fosse você, mudava-se daquela casa, não só da casa, como daquele lugar. Não vai ser nada fácil para você continuar vivendo num lugar marcado por tão triste episódio. Eu sei.
Entretanto, é lá que estão as lembranças de Heloísa, Almerique. Em cada canto daquela casa, daquele lugar, eu ainda posso encontrar um pouco dela, seus rastros, resquícios, o seu perfume. Mude-se de lá, meu cunhado, e procure reconstruir a sua vida. Certas coisas são impossíveis de serem reconstruídas, Almerique. Tenho certeza de que se Heloísa pudesse se comunicar com você do lugar em que ela se encontra agora, ela lhe pediria, com toda a sua candura, para que você reconstruísse a sua vida. Heloísa está morta, Almerique. Não o seu espírito, Álvaro, somente o seu corpo está morto. O espírito está vivo em algum lugar desse misterioso universo. Álvaro olhou para Almerique com os olhos de quem diz: "Ah, como eu gostaria de acreditar nisso, meu cunhado." O período mais difícil que Álvaro enfrentou após a tragédia foi voltar para casa onde vivera os últimos dias ao lado de sua esposa. "Seja bem-vindo de volta, meu senhor", saudou Carola. "Olá, Carola", respondeu ele, sem muito entusiasmo, sem interesse algum de saber como as coisas haviam corrido durante a sua ausência. Não só Carola, como os demais empregados se viram tomados de pena do patrão, pois lhe queriam muito bem. 8 anos se passaram. 8 anos haviam se passado desde a morte de Heloísa. Durante esse tempo, Álvaro dedicou-se ao trabalho com afinco e devoção. "Você precisa viajar, Álvaro", sugeriu Enzo certo dia. "Para onde?" perguntou ele sem grande interesse. "Para qualquer lugar do planeta, qualquer lugar onde você possa relaxar um pouco, tomar novos ares, lembrar que a vida não é feita de trabalho. Viver só para trabalhar não é vida, é escravidão." "E alguém sabe realmente o que é vida, Enzo?" "Já faz muito tempo que Heloísa se foi, Álvaro. Para mim é como se tivesse sido ontem." "Eu sei." Ambos ficaram se olhando pensativos até que Enzo sugeriu: "Saia um pouco, visite algum lugar bonito que enche os seus olhos de cor. Vai lhe fazer muito bem. Você se agradecerá por isso." Enzo, meu bom Enzo, sempre preocupado comigo, como vivia preocupado comigo e com Heloísa no passado. "Prometa-me que vai pensar no que eu lhe disse." "Prometo." Era uma promessa em vão. Álvaro não tinha interesse algum em cumpri-la. No entanto, Enzo, volta e meia, cobrava dele a promessa que lhe fizera. "Um dia, Enzo, um dia", respondia Álvaro por responder. Foi assim até que Enzo perdeu a paciência com a amiga e pôs contra a parede. "Já faz 8 meses que você me prometeu fazer uma viagem para relaxar, e até agora nada. 8 longos meses, Álvaro. E então, quando é que você vai finalmente cumprir a promessa que me fez?" Álvaro assustou-se com a reação do amigo. Sem ter escolha, viu-se forçado a dizer: "Está bem, meu caro Enzo, cumprirei a promessa que lhe fiz." "É assim que se fala, meu amigo." "E o que sugere? Que lugar devo visitar? Que país?" "Por que não a Grécia?" "A Grécia? Pensei em viajar para algum lugar aqui mesmo, dentro do país." "Não, meu caro. Viaje para longe, onde jamais pensou pôr os pés, para que possa realmente respirar outros ares, ver outras cores." Você tem razão. Jamais, no entanto, pensei em visitar a Grécia." "Você não precisa visitar exatamente a Grécia. Foi apenas uma sugestão de minha parte. Você pode visitar qualquer lugar tão bonito quanto lá. Você escolhe." "Mas eu gostei da sua sugestão. Eu irei para a Grécia. Por que não vem comigo?" "Adoraria. Mas você precisa fazer essa viagem sozinho. Acredite-me, você vai se sentir muito melhor depois que viajar sozinho. Pelo menos dessa vez." "Outra sugestão aceita." Enzo sorriu, mas foi um sorriso passageiro. A seriedade logo retomou a sua face ao ver o rosto de Álvaro perder a cor e a tristeza lagrimejar nos seus olhos. "O que foi?"
Perguntou ele preocupado. Sabe que dia é hoje? Respondeu Álvaro com voz distante. Hoje? Sim, hoje faz exatamente 8 anos que Heloísa se foi, Enzo. 8 longos anos. Enzo sentiu um arrepio. Passou tão rápido. Até parece que foi ontem, não é mesmo? Sim, Enzo. Até parece que foi ontem. Mas já faz 8 anos. 8 longos anos que Heloísa se foi. Aguarde. A história continua.